Irmãos, boa noite, graça e paz a cada um de vocês. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem agora comigo em Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 45. Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 45. Estamos caminhando já para o final, falta bem pouco do nosso livro, né? Lendo o Sermão do Monte com John Stott. Agora você falou caminhando, eu lembrei da música Antiga. E por acaso os irmãos, capítulo 5, Mateus 5, versículos de 43 a 45. Quem por acaso já tiver achado, peço que faça a leitura. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Louvado seja Deus. Bom, a palavra desta noite fala sobre o amor aos inimigos. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis, seja nós amarmos os nossos inimigos. Nós temos visto isso inclusive, nesses últimos dias, nas redes sociais, né? Porque não precisa nem ser nosso inimigo. Agora, as pessoas pensam diferente de nós, né? E a dificuldade é muito grande de aceitar o posicionamento do outro, de confabular, de conversar, ou apenas de divergir no campo das ideias. Parece que a gente extravasa esse campo e acaba se atingindo mutuamente, né? A gente vê que isso tem acontecido nesses dias, e mesmo entre pessoas que se consideram, de uma certa maneira, amigos, colegas, conhecidos, né? Isso é muito numa democracia, e vamos continuar a viver, se Deus quiser. Exatamente, é isso que a gente deve pensar. Bom, mas aí o texto que a gente vai analisar nesta noite, além do texto bíblico, também os comentários de John Stott e também as considerações de cada um de nós, né? O texto diz assim: a declaração da lei foi clara: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Está em Levítico 19, 18. Então veja que o que Jesus falou já estava na lei, só que os judeus olhavam para esse texto de uma maneira muito restrita, e vamos verificar isso já já no transcorrer da leitura. E Jesus amplia o conceito sobre o próximo, não é? Então diz mais o texto: para tornarem mais fácil a obediência ao mandamento, os rabinos definiam o próximo como um companheiro judeu. Então, para os religiosos do judaísmo, as autoridades judaicas, para facilitar a compreensão e até mesmo a prática desse mandamento, eles restringiam o seu significado e diziam que bastava você amar aquele que fosse seu companheiro, aquele que fosse realmente alguém ligado a você, através de ideias, através da própria raça, da etnia e também da religião. É o que vai dizer aqui na sequência. Uma pessoa de meu próprio povo que pertence à minha raça e que abraça a minha religião. Essa era a concepção sobre o próximo para o judeu. Então veja como a percepção era muito restrita, e Jesus vem e alarga essa compreensão, dando ao próximo um sentido bem mais extenso. Posso fazer isso
Muito bem. Então, se limito quem é o meu próximo, sou livre para odiar meu amigo, alguém diferente de mim. Consequentemente, foi passada a tradição de que amar o seu próximo e odiar o seu inimigo era a boa conduta, o comportamento normal, era aquilo que se esperava de um judeu religioso. Se ele amasse o seu inimigo, mas amasse aquele que era seu companheiro, aquele que era da sua raça ou da sua religião, ele era um judeu nota 10. Ele estava dentro dos parâmetros da religião daqueles dias. Olha que coisa curiosa. E aí o texto diz mais, vocês podem intervir, tá? Jesus contradisse essa tradição, aceita entre eles, dizendo que seus seguidores deveriam amar os seus inimigos. Se a compreensão deles sobre o próximo era tão curta, tão reducionista, Jesus vai além. Jesus fala que eles deveriam amar, inclusive, a seus inimigos. Olha o quão desafiador é ser cristão, porque envolve não somente amar os nossos pares, aqueles que pensam igualzinho a nós. Nós devemos amar aqueles que pensam também diferente de cada um de nós. E amar aí não diz concordar, né? Não. Ser misericordioso. Ainda que você discorde do outro, é possível você amá-lo. Não há nenhuma contradição em haver uma divergência entre nós e o amor continuar sendo um árbitro das nossas relações. Entendeu? Então isso é muito importante que se diga, sua colocação foi mais do que oportuna. É realmente isso que Jesus quer mostrar para nós com essa fala, né? Aí diz mais o texto ainda, nosso próximo não é necessariamente alguém de nossa própria raça ou religião. Entendeu? Então isso é muito importante porque dentro das línguas semíticas, dentre elas o hebraico, o amor nunca é meramente um sentimento. Não é aquela coisinha que a gente pensa assim, hoje o Sérgio está me agradando, então eu sou amigo do Sérgio, eu gosto do Sérgio. Mas se amanhã ou depois houver um problema qualquer, uma rusga, algo pequenino que seja, o Sérgio para mim acabou. Não é assim, compreende? O amor, dentro da concepção judaica, é acima de tudo prática, vivência, comportamento, ações em prol do outro, para que o outro vá bem, para que o outro seja feliz, para que o outro seja abençoado. Então, amor, na concepção bíblica, é prática acima de qualquer coisa, vai muito além do que um mero sentimento. Por quê? Vamos falar bem verdadeiramente. Um casal às vezes tem seus problemas, suas dificuldades. Mas já pensou se esse casal só se beijar, se abraçar, nos momentos em que tudo está maravilhoso e muito bem e muito bom? Esse casal talvez tenha bons momentos perdidos por conta dessa postura. Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, o amor, o ato prático de amar o outro, deve ser algo constante, ainda que a gente esteja um pouco chateado, magoado ou até discordando do outro. Compreende? Então, ainda assim, eu preciso fazer coisas efetivas em prol do próximo para que, de fato, esse amor exista. Não adianta vir com aquela conversa de que eu o amo, mas eu não penso nele, eu não o socorro, eu não o assisto, eu não o amparo. Compreende? É disso que ele está tratando aqui. Fala, Isaías. Esse inimigo aqui, no original, esse inimigo, que para nós, inimigo, sei lá, é aquele que não pensa com nós, sei lá, no partido, até no jogo, né? É inimigo e tal. Aham. Mas não é inimigo. Inimigo é uma coisa muito forte para mim. Inimigo é como se fosse uma guerra. Então, esse odiar, amar o teu inimigo. O que acontece? Assim como a compreensão, boa pergunta sua, assim como a compreensão sobre o amigo
ela não deve ser restrita, ela deve ser lato, deve ser ampla. Da mesma forma, também o inimigo aqui precisa ser visto num sentido amplo. Por quê? Porque para mim, alguém que pense diferente de mim pode se tornar meu inimigo. Não precisa necessariamente ele cometer um ato agressivo contra mim. Compreende? Então, a maneira de enxergar inimigo aqui também precisa ser muito ampla. Qualquer tipo de pessoa que para você possa ser um inimigo, ou um possível inimigo, ele também continua sendo merecedor do seu amor, da sua oração, do seu cuidado. Ainda que seja um bandido. Ainda que seja um bandido. Porque tem pessoas que às vezes estão até bem próximas a nós, que nós poderíamos chamar de amigas ou não, mas que por vezes, e às vezes intencionalmente nos ofendem, né? Tipo aquilo que costumam dizer, né? Querem pisar no nosso pé, sabem da nossa fragilidade, do nosso calcanhar de Aquiles, e elas vão justamente ali para nos tirar do sério, né? Então, naquele momento, aquela pessoa pode ter sido desleal conosco, e aí você também não pode revidar, retalhar, como estudamos semana passada. Você ainda deve nutrir por ela amizade, amor, carinho e oração. Agora, um bandido que te assaltou, você pode perdoá-lo, você pode orar por ele, mas como nós estudamos semana passada, mas existe um elemento que deve fazer a justiça, que é o Estado. O Estado deve puni-lo, para que nós não tenhamos a tentação de querer fazer alguma coisa equivocada com as próprias mãos. Não pode ser feito isso jamais, né? Jamais. Então, é o Estado que tem a incumbência da parte de Deus de fazer tal coisa. Isso nos preserva. Isso aconteceu com o pessoal da Segunda Guerra, né? Teve judeu que foi perseguido e tal, e foi atrás dos seus soldados que matou os judeus. Acho que isso, né, preserva, né? Tira aquele ódio do nosso coração, né? Eu acho que sim, eu creio que sim. Eu creio que isso faz com que você se sinta satisfeito. A gente estudou isso no direito, né? Então houve um tempo em que havia uma pessoa, um elemento forte, que esse elemento era quem fazia justiça. Depois a sociedade foi evoluindo, foi crescendo, e aí sim o Estado passou a assumir esse papel. Porque se o Estado não cumprisse esse papel, viraria uma sociedade agressiva ao extremo. As pessoas iriam se matar umas às outras, né? Então, o Estado surge justamente para colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso, precisamos de um Estado forte, de um Estado que cumpra, atuante, Paulo. É essa a palavra que eu queria. Um Estado que cumpra a sua função. Seja um Estado atuante, não omisso. Porque nós podemos ter um Estado e ter um Estado omisso, que não resolve as questões sociais, os conflitos, os problemas, não é? A questão da violência. Ele é tentado, entendeu? Embora a gente saiba que, graças a Deus, o Senhor nos assiste em nossas fraquezas. Agora, veja só o que Jesus diz, né? Na visão de Jesus. Nosso próximo aos olhos de Jesus é simplesmente um ser humano com uma necessidade, da qual nós, que estamos em posição de ajudar até certo ponto, temos consciência. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Lembram? Passa o sacerdote, passa o levita, e o texto fala com muita clareza que vendo o homem que estava ali sofrendo, né, passavam de largo, ou seja, eles tinham consciência do sofrimento, da necessidade daquela pessoa, mas ainda assim passavam de largo. E aí veio quem? Veio a figura inesperada, a figura menos pensada por todos, que era justamente o samaritano. E o samaritano passa por ali e vendo-o se condói. Ele toma consciência do sofrimento daquele que jazia ao chão e ele resolve socorrer aquela pessoa, né? Então, veja só,
Jesus propositalmente conta essa história, essa parábola, e ele inclui, dando uma lição ao judeu, que em dados momentos a pessoa menos provável é justamente aquela que vai ter esse sentimento de amor, de carinho, e o judeu não se dava com o samaritano. Então, de uma maneira muito intencional, Jesus conta essa parábola e também coloca o samaritano nesse cenário. Bom, e aí você veja bem, se a gente sabe que alguém tem necessidade, às vezes alguém perto da gente, né? Às vezes a gente não consegue ajudar todo mundo, mas às vezes tem pessoas que a gente fala, puxa vida, está precisando. Eu sei que está precisando, está com uma necessidade, está num momento adverso, por que não ajudar? E eu não digo ajudar por culpa, não, mas ajudar por consciência, né? Fala, poxa, é meu irmão, é meu amigo, é meu próximo, ainda que nem seja religioso, mas se for alguém que você tenha conhecimento e você pode ajudar, deve fazê-lo, isso agrada a Deus, isso é maravilhoso, né? Nosso dever para com o nosso próximo, amigo. Aí você vê como é que ele escreve, ele fala amigo ou inimigo, ou seja, é ser humano, não importa se seja amigo ou inimigo. Portanto, o conceito de amizade ou a extensão da profundidade dessa amizade não importa. O que importa é que é um igual, é um ser humano. Nós devemos socorrê-lo. E aí ele fala, amigo ou inimigo, nosso papel é amá-lo, orar por ele. Devemos fazer assim. E ele vai trabalhar uma ideia que eu já percebi em muitas situações e que é verdadeira. Uma das coisas mais difíceis para nós, talvez não seja nem dar um dinheiro para uma pessoa que não é muito legal conosco. Talvez uma das tarefas mais difíceis seja orar por aquele que nos fez mal. Pedir a Deus por aquela pessoa que vive tentando nos prejudicar. Talvez seja um profundo exercício de espiritualidade. E ele fala coisas aqui maravilhosas que vocês vão ver agora. Nosso inimigo procura nosso mal. Nós procuramos o bem do nosso inimigo. O nosso inimigo procura o nosso mal. Mas ainda assim, nós procuramos o bem do nosso inimigo. A gente não está alienado, a gente não está deixando de perceber a maldade do outro, nós estamos muito conscientes, mas nós resolvemos, por sermos cristãos, dedicar amor a essa pessoa, querer o bem dela, orar por ela, assisti-la. Isso é profundamente uma postura cristã. Embora seja uma expressão do amor que temos pelos outros, a oração intercessora, é como ele escreve, ou oração intercessória, também é um meio de aumentar nosso amor por eles. É impossível orar pelas pessoas sem amá-las. É uma coisa dificílima de acontecer, você parar para orar por alguém sem ter amor por elas, sem ter um sentimento, como disse Isaías mais um pouquinho antes, Isaías usou a expressão, misericórdia, né? Ter esse sentimento de bondade, de benignidade, querer o bem do outro, justamente isso. Se você tem pelo menos um sentimento de misericórdia, você vai orar por essa pessoa, por mais que ela tenha te ofendido e tenha te feito mal. E é impossível continuar a orar por elas sem perceber que nosso amor por elas aumenta e amadurece. Vocês estão percebendo a profundidade disso aqui? Isso é uma grande lição de cristianismo, né? Para todos nós. Ele está dizendo para nós que enquanto você ora, ainda que no início da sua oração você esteja titubeante, esteja sem muita vontade de orar por ela. Orar por Paulinho é fácil. Né? Orar por alguém que é meu pai, meu amigo é fácil, mas orar por essa pessoa que me fez tão mal já é mais complicado. E aí ele diz que quando nós começamos a orar por essa pessoa ou por essas pessoas, algo acontece dentro de nós. Há um crescimento, um aumento desse amor por essa pessoa. Entendeu? É o que acontece. A nossa relação com Deus e com o próximo é uma relação mais madura, é de amadurecimento. Que coisa especial. Não devemos, portanto, esperar até que sintamos em nosso coração um pouco de amor por nossos inimigos para começar a orar por eles. Existem coisas na nossa vida que o sentir é profundamente enganoso.
Por exemplo, não estou com vontade de falar com Paulo. Não estou com vontade de falar com o Sérgio. Gente, mas você deve falar. Ah, mas não é do coração. Eu tenho que sentir. Meu irmão, se eu só fizesse as coisas que eu preciso fazer quando eu estou sentindo, muita coisa necessária, útil, boa, eu deixaria de fazer. Então, o sentimento é profundamente enganoso. Então, nas nossas relações de amizade, de carinho, de afeição, de casamento, de convivência com os nossos vizinhos, colegas de trabalho, nós precisamos falar com eles, dedicar atenção e amor, ainda que não tenhamos mais tanta vontade de fazer isso. Você quer ver uma coisa? Vou aqui exagerar, não quero ser melodramático, nem botar sentimento na cabeça de ninguém de peso, mas, por exemplo, em dias violentos como os nossos, sai você de casa aborrecido com sua mulher, com o seu filho, sabe lá Deus se você volta, não é? Ou sabe lá Deus se a pessoa que ficou em casa também passa mal e morre. E você nem ao menos dispensou aquela pessoa por uma coisa boba, um beijo, um abraço, um carinho, uma palavra de bom dia. Já pensou? Que sentimento ruim, que coisa triste, não é? Então, nós temos que ir para além do sentimento, porque amor não é meramente sentimento. Ainda que a gente esteja sem muita vontade, o dia amanheceu cinzento para nós, ou até pior, está chovendo torrencialmente, nós devemos falar com o outro, dispensar carinho ao outro e seguir o nosso rumo, na expectativa de voltar e do reencontro. Devemos começar a orar por eles antes de termos consciência de amá-los. Às vezes ainda na nossa cabeça não há esse sentimento, essa percepção, essa compreensão do amor por aquela pessoa. Mas orando, você começa a exercitar esse amor. E veremos nosso amor se transformar em um broto e depois uma flor. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que o amor, ele cresce. O amor se desenvolve. O amor deve ser praticado, porque somente praticado, ele cresce e ele se desenvolve. Por isso tem algumas ideias aí, que eu ouço no mundo, pessoas que dizem assim, por exemplo, fazer um adendo aqui no que eu estou dizendo, tá? Então, pessoas falam assim, eu preciso conhecer meu parceiro antes do casamento para ver se a gente se afina, para ver se a gente se entende, para ver se a nossa relação de intimidade vai ser legal. Queridos, isso é uma mentira do inimigo. Isso é uma grande bobagem que estão tentando colocar na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos que qualquer tipo de relação de intimidade, em qualquer nível que seja, ela vai, ao passar do tempo, se desenvolvendo, crescendo, ela vai se aperfeiçoando. Logo no início não é maravilhosa, não é perfeita, mas com o tempo ela vai crescendo. E é assim que a gente deve pensar. Por exemplo, até na relação de amigos, quando a gente conhece alguém, a gente não sabe se chama para comer uma pizza, não é? Se a gente chama para comer um estrogonofe, porque às vezes a pessoa não gosta de estrogonofe, nem gosta de pizza, mas com o tempo, o que acontece com a gente? A gente já sabe o que o outro gosta, o que é bom para o outro, o que satisfaz o outro. Se é vegano ou não, não temos vergonha mais de receber o outro na nossa casa. Porque, peraí, se eu não tiver um café, eu vou fazer um chá e ele vai aceitar também. Ele vai gostar, eu estou à vontade, não é? A relação vai crescendo, a amizade vai crescendo, o sentimento e a prática dessa relação de amizade e amor também vai crescendo. É isso que a gente precisa pensar e não ser tão infantil com essas ideias que estão por aí, né? Então ele fala que veremos o nosso amor se transformar em um broto e depois em uma flor. Cresce, se desenvolve. O grande exemplo disso, é claro, foi o próprio Jesus. Jesus orou por seus carrascos enquanto as pontas de ferro atravessavam suas mãos e pés. O que ele falou, vocês lembram? Misericórdia, né?
Exatamente. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Porque eles não sabem o que fazem. O verbo que Lucas usa no Evangelho sugere que Jesus continuou a orar por eles, continuou a repetir a oração. Ele não somente orou naquele momento, mas continuou orando. Isso é interessante da língua grega, é que elas têm umas construções, os tempos verbais, diferentes do português, né? Então, quando você vai ao original, você percebe esses detalhes que são tão significativos do texto. Bom, e aí vem... Desculpa. Se a tortura da crucificação não pôde silenciar a oração de Jesus por seus inimigos, que dor ou preconceito poderiam silenciar nossas orações? O que pode ser tão grave a ponto de silenciar nossas orações, de nos fazer não orar pelo outro, de não querer o bem do outro, a felicidade do outro, de não interceder pelas pessoas? Nada foi tão sério quanto o que ele passou. Assim como Deus expressa a sua bênção, generosa como a chuva e a luz do sol, sobre justos e injustos, devemos agir com amor para com todos os que nos cercam, amigos e inimigos. Não importa o conceito que se tenha, sejam eles familiares ou amigos, vizinhos ou inimigos, devemos amar como Deus ama, não como o mundo. Que coisa interessante, não seguir o mesmo critério que o mundo utiliza para os seus relacionamentos. Eu pergunto a vocês, como é que é o amor que o mundo vive? O que você me diria? É um amor semelhante a esse que nós lemos aqui agora? Como é que é o amor? Quando é a relação que há reciprocidade. É onde há reciprocidade. Se não houver reciprocidade, não se ama. Hã? Com interesse é um outro aspecto, né? Com interesse, as relações não são pelo outro, pelo aquilo que ele é, pela pessoa que é, mas geralmente tem uma segunda intenção, tem um outro interesse. Quando o outro, por exemplo, está por baixo, está vivendo um momento adverso. Meu colega me ligou hoje dizendo de um pastor que perdeu o seu pastorado numa igreja, e ele me contando que os próprios amigos já o estavam desconsiderando. Os próprios amigos não queriam estender a mão para ajudá-lo de alguma forma, porque agora ele estava numa situação inferior, dentro da concepção deles. Então, veja como são os relacionamentos dentro do parâmetro do mundo e que por vezes também atinge as relações dentro da própria igreja. E isso nós temos que falar porque de fato acontece, né? Não podemos dizer que não esteja acontecendo, que não aconteça aqui ou acolá. Acontece, né? Mas para tristeza nossa e para vergonha nossa, isso por vezes acontece, sim, não podemos negar. Então, na verdade, a gente permite que o Evangelho nos transforme, faça uma obra em nós até certo ponto, né? Então a gente não alarga isso, a gente continua mantendo algum sentimento de animosidade contra alguém, alguma dificuldade, não bato com ele, não bato com ela. Então essas coisas são muito negativas, elas não devem acontecer entre nós, principalmente entre nós, né? A nossa relação deve ser uma relação de amor. Mas vamos prosseguir só mais um pouquinho. Amando aqueles que nos amam. Mateus 5, 46 a 48. Quem pode fazer a leitura? E se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha como a Bíblia está falando de coisas muito práticas, coisas que nós vivemos no dia a dia, presenciamos também no transcorrer da nossa caminhada. Aqui nesses versículos que Jussara acabou de ler, o que fica evidente é o seguinte: mesmo as pessoas que não creem em Jesus sabem amar. Mesmo as pessoas que não creem em Jesus, elas também sabem amar.
É o que o texto está dizendo para nós. As pessoas caídas em um mundo caído ainda podem mostrar níveis profundos de amor. Amor, por exemplo, com os pais. Tem pessoas que não são religiosas, não são evangélicas, mas elas têm um profundo amor pelos pais. Isso é muito forte nelas. Eu me preocupo muito com esses dias nos quais estamos vivendo, porque são dias em que as relações são muito frágeis. São dias nos quais nós estamos sendo ensinados a não valorizar a família, mas valorizar, por exemplo, o Estado. Estão querendo que a criança, com 5 anos de idade, ela não pertença à família, mas ela pertença ao Estado. Isso é uma loucura. Essa gente está devaneando, cara. É um devaneio, uma loucura total, né? É a família que gerou, que gestou, e por Deus deve ser um ambiente para a criança crescer e se desenvolver emocional, espiritualmente e também de forma educacional. É na família esse lugar. Mas o que a gente observa é que, mesmo entre as pessoas que não são evangélicas, há esse tipo de amor. E aí minha preocupação, volto ao que eu estava dizendo, a minha preocupação é que nós estamos envelhecendo, a tendência é cada vez maior, a longevidade aumentar e com boa qualidade de vida até, mas a pergunta que fica qual é? Será que uma geração que tem sido ensinada a idolatrar o Estado, a menosprezar as pessoas e a família, será que essa geração vai saber realmente cuidar dos idosos? Vai amar a seus pais e a seus avós? É a pergunta que fica, não é? Então, isso é muito preocupante. E, às vezes, nós encontramos pessoas que não são cristãs, mas com profundo amor pelos seus genitores. Isso é prova da graça comum também, né? Que possibilita que tanto crentes como não crentes tenham essa condição de se relacionar. Oi? Vem da criação, mas o que acontece? Além da criação, nós estamos recebendo uma educação que ela é precária, ela é tendenciosa e ela penetra dentro da nossa casa, mesmo a criança ainda sendo bem pequenina. As crianças estão assistindo, por exemplo, os youtubers da vida, que ensinam coisas pela televisão contrárias à família. Nós temos visto, por exemplo, nas escolas, os professores também ensinando aberrações aos filhos, entendeu? Então, são coisas que estão presentes nesses dias, né? E isso, embora você tenha uma informação ou até uma formação em casa, que é importantíssimo isso, o que acontece? Elas recebem, através de pessoas influentes, professores, colegas, artistas, um posicionamento completamente diferente daquele que foi aprendido em casa. Por isso esse conflito, né? Por isso a minha preocupação, porque nós estamos ficando muito frios, né? A gente não tem mais esse sentimento, esse cuidado com o idoso, valorização pela sabedoria do idoso. O idoso sabe coisas que a gente não sabe, não é? Ele tem uma vivência que o mais novo não tem. Graças a Deus, tem pessoas que às vezes me dedicam um carinho muito grande. Tem uma irmã que até a Ângela fala, meu Deus do céu, mas ela te pergunta tudo. Mas esses dias ela me perguntou uma coisa, ela falou, pastor, eu tenho que falar com o meu novo pastor. E não é como o senhor, que eu tinha toda a liberdade, o senhor é muito à vontade, ele é um pouco diferente. E eu preciso falar com ele um assunto. Como eu devo falar com ele esse assunto? Ou seja, havia uma barreira, uma dificuldade de aproximação. E eu falei assim, fala com ele assim, 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 que ele vai te entender. E aí, no dia seguinte, ela vai e me agradece. Pastor, obrigado, porque eu consegui falar com ele, tudo ficou resolvido, né? Tudo ficou resolvido. Então, nós temos uma necessidade de formação, de instrução, mas aquilo que está sendo disseminado no dia a dia dos nossos filhos é algo profundamente maléfico. Olha, o dano que está sendo causado é irreparável. Filhos insubordinados,
filhos que não ouvem o pai, filhos que pensam que os pais estão sempre errados. Essas coisas todas estão acontecendo. Quando a gente sabe muito bem que os pais podem estar errados, sim, mas eles querem, acima de qualquer coisa, o que? O bem do filho, a felicidade do filho, não há outro sentimento, né? Então, olha só o que o texto diz aqui para nós. Vamos continuar a nossa leitura. Deixa eu ver se eu não pulei aqui a página, né, que a gente começa a falar. Diz assim: mesmo coletores de impostos, pessoas com a pior reputação na época de Jesus, amam aqueles que os amam. Mesmo aqueles que têm uma atividade tão errada, também amam os seus filhos. Por exemplo, um bandido, ele pode ser muito ruim na rua, mas quando ele chega em casa para o seu filho, ele cuida do filho, ele ama o filho. A mãe, né, ele vai e oferece o que ele pode de melhor, a mãe dá carinho, ou seja, amam, apesar de serem como são. Né? Nós cristãos somos chamados a amar aqueles a quem é impossível amar. Ele usa uma expressão forte, né? Aqueles a quem é impossível amar. Os pobres, os excluídos, os que nos feriram, nossos inimigos. O que não é possível sem a graça sobrenatural de Deus. Está dizendo o seguinte, ó, só Deus pode fazer isso conosco, só Deus tem essa condição. E aí diz mais o texto: se amamos apenas aqueles que nos amam, não somos melhores do que os descrentes. Por quê? Porque os gentios, os descrentes, aqueles que não são evangélicos, eles fazem isso. Isso para eles não é desafio nenhum, não há diferença nenhuma. Fala, Paulo. É mole, eles conseguem fazer. Se nós o fizermos também, até aí nada demais. Veja se eu não estou enganado. Abra, por favor, Paulo, Mateus 5:20. Mateus 5:20. Mais alto. Não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Você podia ler mais uma vez mais alto, Paulo, para poder gravar aqui? Eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Está vendo? Os escribas, os fariseus, os religiosos da época faziam isso. Eles que eram a nata da sociedade. Era fácil fazer isso. Os coletores de impostos faziam isso. Os corruptos faziam isso, como fazem até hoje isso. Mas o nosso grande desafio é o que diz o texto. A nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. Não sei se é Paulo que fala, a ninguém fiquei devendo coisa alguma. Exceto o amor. Então veja só, né? É mais um texto que vem corroborar com o que a gente está falando aqui. Não basta que os cristãos se assemelhem aos não cristãos em se tratando de amor. Não basta, é pouco. Devemos excedê-los em virtude. Nossos atos de justiça devem exceder os atos de justiça dos religiosos. E aí eu me lembrei de um versículo bíblico, eu pedi para vocês abrirem aí, me lembrei de um versículo que está em Efésios 3,19. Me ocorreu esse versículo bíblico, Efésios 3,19. Então, primeiro que nós falamos, né? Mateus 5,20, e agora Efésios 3,19. Vamos ver. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, mais uma vez, mais alto. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então veja só, Efésios 3,19 fala que esse amor de Deus excede a todo o entendimento. Ele vai para além da nossa capacidade de compreensão. É um amor extremo, é um amor copioso, grandioso, maravilhoso.
né? Ele está para além da nossa capacidade de racionalizá-lo. É algo muito profundo, né? E é justamente esse nível de amor que nós precisamos vivenciar nas nossas relações, tá? E aí a palavra de Deus, a palavra diz aqui ainda, a palavra aramaica que Jesus a palavra aramaica que Jesus pode muito bem ter usado significa incluindo a todos. Somos chamados a ser perfeitos em amor, ou seja, a amar até mesmo nossos inimigos com o amor misericordioso e inclusivo de Deus. Então, somos chamados a ser perfeitos em amor, ou seja, a amar até mesmo nossos inimigos com o amor misericordioso e inclusivo de Deus.